gostaria de apresentar os nossos convidados hoje. Carol, por favor, Carol é diretora, deixa eu ver se pronuncio corretamente, Atitus, de uma escola Atitus. Se apresenta para nós, por favor, Carol. Obrigada, Itamar. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Caroline, ou Carol, como todo mundo me chama. Sou diretora da Escola de Saúde da Atitus Educação. A Atitus é uma instituição de ensino superior privada do Rio Grande do Sul, que nasceu numa cidade chamada Passo Fundo, que fica no interior do estado, é norte do estado, 300 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos. Hoje nós já temos 21 anos, estamos estruturados em 4 escolas. A escola de saúde é a mais relevante, então dos 5 mil alunos mais ou menos que a Atitus tem, a escola de saúde tem 2.600 alunos. Temos o curso de medicina e o portfólio completo basicamente das principais áreas da saúde, tanto na graduação, além de mestrado e doutorado também na área da saúde. E a instituição, ela nasceu com o DNA de empreendedorismo e inovação, então a gente sempre entendeu a importância de fomentar esse pensamento e essas habilidades na formação dos alunos, fomentando oportunidades para além da área clínica e assistencial, né, falando especificamente na área da saúde. Então, ao longo dos anos, a gente foi construindo esse ecossistema de inovação para que a gente pudesse fomentar essas oportunidades, essa conexão com o mercado, a possibilidade de desenvolvimento de novos negócios nesse ecossistema que se retroalimenta, né? Então, para além do curso em si e dos currículos, a gente tem toda uma estrutura extracurricular dentro da instituição, que a gente oferta possibilidades para os nossos alunos de conexão com o mercado e novos negócios, além de um braço para fora da Atitus Educação, mas da Atitus Holding, em que a gente estruturou um fundo de investimento, estamos em alguns hubs de inovação, fomentando essa conexão com startups e também o desenvolvimento dessas startups. Então depois eu conto um pouquinho mais aí para vocês. Obrigado, Carol. E nós estamos aqui também com o Dr. Fabrício Machado, que é diretor na Prevent Senior. Fabrício. Metade do grupo aqui me conhece, hein? Então, meu nome é Fabrício, eu sou radiologista de formação, médico radiologista. Eu hoje trabalho com inovação e incorporação tecnológica na Prevent Senior. Então, o que a gente faz ali é tentar desenvolver e incorporar tecnologias do mercado. Qual que é a nossa relação com startups? Eventualmente eu preciso colocar empresas que melhorem tanto a experiência do paciente, como saúde populacional, custo-efetividade, experiência do médico. E esse é o nosso contato com as startups. A gente trazer isso para dar eventualmente mais velocidade no que a gente faz, que é cuidar do paciente, e numa operadora de saúde verticalizada, que é o caso da Prevent. Fantástico, pessoal. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer, compartilhar, e a ideia é ser um bate-papo fluido para a gente trocar bastante aqui hoje. Primeira pergunta, na verdade é uma pergunta barra provocação. Eu quero a opinião de vocês, se vocês tivessem que dar hoje uma nota de 0 a 10 para o nível de inovação do mercado de saúde, que nota seria essa e por quê? Eu sinceramente, eu daria coisa de 7, 8. Eu acho que o mercado de saúde é um mercado que ele quer inovar, é inovador. A gente vê um monte de health tech por aí. Mas é difícil incorporar tecnologia, é difícil fazer o negócio acontecer. Isso é difícil em qualquer área, né? Você tem a sua velocidade, você está fazendo aquele processo todo dia na sua casa, né? Você acostumou a, sei lá, cozinhar e fazer suco de laranja espremendo a laranja. A hora que alguém chega com um aparelho novo, a primeira coisa que você faz é resistir. Você fala, não, peraí, vai mexer aqui no meu fluxo? Então é normal que a tecnologia seja assim. O que eu acho que o sistema de saúde é um sistema principalmente relacionado aos participantes lá, e não os stakeholders só, mas participantes como os médicos, por exemplo. Hoje, se você perguntar para os médicos, todos usam alguma ferramenta de inteligência artificial no seu dia a dia. Então, acho que o sistema ele quer inovar. Os grandes, os institucionais, também procuram por inovação.
embora seja difícil ainda calcular um monte de coisa, né? Retorno sobre investimento de produtos inovadores é difícil você calcular, mas o mercado de saúde ele daria nota 8,5 para o que ele está fazendo. Inclusive, iniciativas como essa são reflexo desse drive inovador do sistema de saúde. Bom, eu vou me permitir fazer um adendo à sua pergunta e, na verdade, vou dar uma nota para o quanto o setor da educação está inovando no aspecto da saúde ou nas outras áreas de formação. E nesse sentido, eu vejo as universidades que são formadoras dos novos profissionais que precisam estar atentos às novas tecnologias e vão passar a incorporá-las. Eu vou dar nota 5, porque acho que, em geral, as universidades são muito lentas e atrasadas para incorporar essas tecnologias e essas mudanças, e mesmo para olhar para os seus currículos e entender quais são as habilidades e as competências que precisam ser formadas nos novos profissionais, né? Como eu desenvolvo os profissionais para que eles tenham essa abertura para o uso de tecnologias, se sintam aptos e também entendam que eles têm a potencial de desenvolver e liderar esses novos processos de inovação. Então, é o que a gente vem tentando fazer diferente na Attus, numa velocidade um pouco maior, porque, embora a gente tenha uma regulação, né, ditada, vamos dizer assim, pelo Ministério da Educação, essa regulação ela é muito ampla e permite que as instituições de ensino façam, sim, ajustes nos seus currículos e trabalhem esses conteúdos de forma muito tranquila e que ainda assim você tenha uma boa avaliação enquanto instituição e enquanto curso, né? Então, essas oportunidades existem e as instituições precisam estar atentas e acelerar esse processo de inovação internamente também. Maravilha, então temos 2 notas aí, 5 e 8, certo? Tá certo. Carol tá menos otimista que o Fabrício, mas entendi seu ponto de vista, porque quando a gente olha para a educação ainda em 2025, na essência, e a gente que vem da área da educação, Carol, nós sabemos disso, ela, por mais mudanças que ocorreram, ela foi talvez um dos setores que menos inovou, porque você ainda tem o professor ali na frente, professora, ensinando, ou do outro lado do computador, e o aluno do outro lado aprendendo naquela postura menos protagonista de aluno. Então, existem várias iniciativas que vem mudando isso. A gente estava conversando mais cedo sobre projetos que os alunos vêm fazendo, ao invés de escrever um trabalho de conclusão de curso que vai ser engavetado, que ninguém vai ler, que ninguém vai olhar. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Mas é um setor que de fato tem muito campo para inovar. Então faz sentido isso, sim. E aí a minha segunda pergunta é sobre cultura de inovação mesmo. Muitas empresas dizem que querem inovar. Então, se a gente perguntar hoje para todas as empresas representadas aqui na feira, no congresso, para qualquer CEO ou qualquer líder de uma empresa, a resposta vai ser sim. Porque na cabeça das pessoas, na mentalidade das pessoas, inovação é uma coisa boa, positiva. Mas a minha pergunta para vocês, e aí eu quero a opinião de vocês, na minha visão como consultoria, com os clientes que a gente atende, ainda muito pouco se faz, muito pouco é feito, poucas empresas de fato inovam. Na opinião de vocês, qual é a mentalidade que vocês precisam, ou uma empresa precisa abandonar para a inovação de fato acontecer? Bom, eu acho que uns grandes desafios que eu percebo na minha empresa, na minha instituição, é ter esse olhar de entender que a inovação, primeiro, ela pode ser feita em pequenos processos. A inovação é simples, não necessariamente eu preciso inventar um super novo produto ou uma super nova solução. E, em segundo lugar, entender que com a inovação eu tenho um risco, né? Um risco de acertar e um risco de errar em alguns aspectos. E pensando em inovação aberta e para dentro das empresas, também trabalhar esse olhar e essa cultura interna, porque muitas vezes os colaboradores vão ter receio de avançar em algumas oportunidades, justamente, né, pelo que pode vir se der errado, assim, ou se o investimento que a empresa abarcar naquela ideia do colaborador não for adiante, como vai ser tratado isso dentro da empresa, né? Então, ter essa tranquilidade que faz parte do processo de inovação, às vezes retroagir alguns passos para que a gente possa avançar ali na frente, eu acho que fazem com que, de fato, essas inovações consigam ser incorporadas.
né? Eu acho que é o seguinte, a coisa não vem muito estruturada para a gente quando a gente quer inovar, né? Esse movimento pode vir eventualmente dos donos das empresas, que eles impõem um tipo de inovação, e ele pode vir da operação mesmo. Um exemplo aí, tipo, que é assim, você querer bloquear o uso do Google ou do GPT ou da internet pelos funcionários da empresa, começa meio que aí, né? Eles não vão usar no computador, mas vão usar no celular hoje. E aí começa a coisa acontecer, né? Qual é o papel das empresas? Eu acho que tem um motivo. É o papel do risco relacionado a qualquer incorporação tecnológica. Então, quando você incorpora uma tecnologia, ela tem um risco. Vamos supor aí, todo mundo esteja usando o chat GPT para dar diagnóstico dos pacientes, né? O que acontece? A hora que a instituição ela não tem pelo menos uma regra falando assim, olha, você pode até usar o chat GPT, tudo bem. Mas você é responsável por isso. Isso está escrito em algum lugar. Ela tem que fazer isso, porque a gente não sabe como o sistema jurídico pode funcionar relacionado a novas implementações. Isso é tudo muito novo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo até do próprio GPT e do Anthropic. O Anthropic foi processado agora há pouco tempo por pegar bancos de dados de livros, né, e usar para treinamento das ferramentas, né? E agora eles estão tendo que pagar. Mas olha só, quando isso tudo aconteceu, ninguém sabia muito bem o que se podia ou não fazer, né? E agora, essa semana, o LinkedIn está avisando lá nas plataformas que ele vai usar todo o conteúdo das pessoas que não colocarem um opt-out lá, que ele vai usar o seu conteúdo para produzir mais coisas. Então isso a coisa acontece não de maneira tão estruturada e depois vem a regulamentação. Eu acho que até na palestra anterior aqui tinha um amigo meu falando sobre, às vezes a gente acha que os dados nossos não estão ainda por aí e já estão por aí, né? Então sempre vem primeiro os disruptivos e depois a gente controla. Mas por que essa cultura das empresas tem que ser um pouco de gestão de risco? Porque imagina isso a hora que no tratamento de um paciente, né? Então a empresa ela tem que trabalhar como uma coisa que ela está meio bloqueando às vezes, né? Dentro de certos limites, mas ela tem que ao mesmo tempo fomentar, faz isso, mas dentro desses limites, que são os limites éticos. E quando a gente trabalha com saúde, especificamente, isso é mais forte, porque você está mexendo com pacientes, com dados super sensíveis. O dado mais sensível do paciente não é o cartão de crédito dele, né? É o dado da saúde. Exemplo, né? Imagina se você começa a falar assim, marca todo mundo aqui que tem doença sexualmente transmissível. Isso é um dado muito sensível, é grave. Você não pode... o cartão até você consegue depois trocar o número do cartão eventualmente. Esse é um ponto. Agora, a gente também tem um contato com o sistema educacional, tem também os problemas, mas aí eu acho que é um problema... Esse envolve mais cultura, né? Pelo pouco que eu sei, eu tenho também um grupo de médicos que envolve uma cultura ainda de superioridade do professor em relação ao aluno, mas ao mesmo tempo ela dá mais liberdade. A gente já vê todos os alunos hoje usando ferramentas de inteligência artificial generativa para produzir. A gente vai ter que renovar esse sistema. Acho que não é o que eu domino, mas eu acredito que aí, como aluno também, né? A gente vai ter que renovar esse sistema. Como a gente olha para essas ferramentas, elas podem ser usadas ou não podem? Então tudo isso acho que não tem uma regra clara ainda definida. A gente vai ter que ir testando e, como a Carol falou, em pequenos passos. Porque às vezes você acha que inovar é transformar todo o sistema em alguma coisa super com supercomputadores, e não. Às vezes é você digitalizar alguns processos que antigamente você fazia manual, automatizar pequenas coisas, enfim. Acho que é por aí que segue. Fantástico. Só pegando um gancho, muita gente ainda acredita, acha que inovação é pura tecnologia. E não é, como vocês trouxeram alguns exemplos aqui, não necessariamente ligados à tecnologia, como inovação de processo, até comportamental, de estabelecer uma cultura de inovação. Nada disso tem a ver com tecnologia 100%. Tanto é que 90% dos projetos que a gente faz na consultoria não envolvem tecnologia, envolvem processo de transformação cultural voltado para as pessoas mesmo. E aí a pergunta que eu fiz para vocês foi nesse âmbito de cultura mesmo. Pelo que eu entendi, vocês acham que as empresas, as organizações, elas poderiam abraçar mais essa cultura de experimentação
mas principalmente num sistema altamente regulado como o da saúde, com algum controle. É isso? Sabe que a gente fala muito de cultura e tem uma frase que todo mundo conhece que é assim, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Essa frase, ela é legal, mas ela tem um perigo também, porque se você não tem estratégia, você sempre dá essa desculpa, né? É bom pegar essas frases que todo mundo usa e depois ficar, mas será que é isso mesmo, né? Porque se eu tivesse uma empresa e eu não tivesse estratégia nenhuma, eu ia falar, não, foi culpa da cultura, que ela comeu a estratégia no café da manhã. Então, o que eu acho, pensando nisso? Eu acho que aí não é uma questão de cultura também, mas essas coisas, a cultura de um lado, a estratégia, não é assim, na minha opinião, não é assim que acontece. A coisa acontece meio junto. A estratégia começa a acontecer e a pessoa fala, pô, peraí, antes eu demorava 10 horas para preencher esses formulários. Agora eu vou muito mais rápido porque eu usei uma ferramenta de inteligência artificial. Então a minha cultura muda. Não é causa e consequência. Isso eu acho uma coisa importante, né? E a gente ouve muito essa frase, a estratégia, eu acho que não é muito por aí, né? Eu acho que pode até virar uma desculpa. Sempre você joga na conta da cultura. E não é muito assim. Não que a cultura não seja importante, mas eu acho que ela surge de pequenos avanços. E aí, voltando, né? Como que eu acho que a gente pode fazer isso? Com pequenos passos. É a hora que você está lá no seu consultório. Eu estou dando exemplos médicos, mas todo mundo consegue. Está no seu consultório e você usa um transcritor para consulta, que outro dia a gente estava comentando sobre isso. A primeira vez que o cara fala, você vai usar um transcritor agora. O transcritor uma ferramenta que você utiliza, que ela ouve a consulta entre o médico e o paciente e ela transcreve de maneira estruturada. A primeira vez que eu te mostrar esse produto, você vai falar, nossa, mas eu vou ter que clicar num lugar, vou ter que abaixar um programa, então vai ser difícil, não é fácil. Depois que você começa a usar, você fala, caraca, agora eu consigo fazer coisas muito mais rápido. Estava conversando com um pessoal que usa e fala assim, agora eu estou ditando até a consulta em voz alta, a hora que eu faço o exame físico, eu falo, olha, o coração está batendo dessa maneira, tal, e o transcritor já vai ouvindo. Aí ele fala, pô, isso compensa e ele muda a cultura. Como que ele muda? Poxa, talvez seja legal eu ver outras ferramentas de inovação para melhorar. E ele vai chegar pro amigo dele que está do lado e falar, cara, você já usou esse transcritor? É bom. Então eu acho que daí vem. Então tem que ter primeiro, na minha opinião, uma estratégia de iniciar. E é claro, aí às vezes isso depende de um dono da empresa, um cara que tem o drive para inovação, isso depende mesmo. Ou depende de um pequeno grupo que tem uma certa liberdade, fala assim, cara, você quer saber, agora eu vou começar a usar uma ferramenta aqui, tem acesso aos decisores e consegue. Então acho que o negócio começa na estratégia, não na cultura, assim, mas não que não seja importante, mas ele começa com pequenos passos estratégicos que alimentam a cultura. Eu concordo com o Fabrício e complementando, a gente percebe justamente isso, né? A gente precisa de pessoas que primeiro compram a estratégia e acendem a primeira faísca, né? Porque depois, naturalmente, essa cultura vai se disseminando e vai se transformando. E essa resistência que você mencionou antes, né? A gente percebe, vou dar um exemplo do cotidiano nosso, assim, né? Embora a gente tente e tenha dentro da estratégia trazer o empreendedorismo e inovação para dentro dos currículos, a gente enfrenta uma resistência gigante, tanto dos docentes quanto dos alunos, porque o aluno quer fazer uma cirurgia a mais, ele quer fazer um não sei o que a mais, e ele não quer saber de empreendedorismo naquele momento. Mas quando a gente começa a abrir os olhos e ele enxerga os novos horizontes que ele tem para atuação e entende que não é ou e sim e, ele começa a comprar e ele começa a reforçar com os docentes. Então, eles participam das atividades e começam a cobrar dos professores que aquele venha de volta. Então, essa cultura ela acaba também se retroalimentando, né? Esse comportamento acaba se retroalimentando e disseminando uma cultura mais inovadora como um todo, vencendo a resistência do outro lado. Maravilha. Um tema polêmico aqui para algumas organizações, compliance. E a gente está falando, a gente está aqui numa conferência da área de saúde, inovação na área de saúde, que é um dos setores, uma das indústrias mais reguladas do mundo e não é à toa, a gente está lidando com a vida das pessoas.
Minha pergunta para vocês: inovação não pode atropelar compliance, mas compliance não pode matar a inovação. Como encontrar o equilíbrio entre os dois? Entre manter as coisas regulamentadas e nos trilhos, digamos assim, e também, ao mesmo tempo, manter a liberdade de deixar as pessoas inovarem, processos, culturas, áreas. Gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês. Então, eu acho que aqui, quando a gente entra nesse tópico de liberdade e tal, isso fica muito amplo, né? Eu acho que, e inclusive depois eu vou voltar rapidamente para falar sobre inovação, sobre isso, porque é o seguinte: quando você fala liberdade, a gente não sabe aonde que estão os limites da liberdade. O compliance, uma das funções, e até da governança, é dar limites para quê? Para proteger a empresa, para que não ocorram desastres, né? Todo mundo lembra quando construíram aquele refeitório embaixo da barragem de Mariana, estourou tudo lá e aquilo virou caos. Qual que é o problema disso? Se tivesse alguém falado assim, olha, tem um problema aí, né? E na verdade eles foram processados por isso, inclusive, tem um problema que construir refeitório embaixo de barragem, ela pode cair. A probabilidade de cair é muito pequena, mas o risco, se ela cair, vai matar muita gente. Na saúde, tudo é isso. Imagina que pequenas decisões podem matar, podem tirar a vida de um paciente. Então, o compliance tem essa função mesmo, de levantar bandeirinhas vermelhas toda hora. Mais uma vez, como que a gente facilita isso? Aí eu vou voltar pro dia a dia. É a mesma coisa que você decidir alguma coisa com um amigo. Você tem que uma ideia que você tem diferente dele. Você tem que conversar bastante, né? E isso envolve conversar, explicar os processos pormenorizadamente. Isso dá trabalho. Você tem que explicar uma especialidade que não é a do compliance, muitas vezes. Você tem que explicar para ele, olha, eu vou fazer isso, mas eu estou mitigando o risco, não vai acontecer nada com o paciente ou com, eventualmente, os envolvidos. Aí está o negócio da conversa, né? E são várias conversas e um entender um pouco da área do outro. Quando a gente chega nesse ponto, e isso aconteceu muito atrás, lá na tecnologia, quando os médicos não conseguiam conversar com a TI, né? De repente, o que aconteceu? Hoje você tem um monte de gente de TI que entende um pouco de saúde e tem um monte de médico que entende um pouco de TI. É a mesma coisa que aprender um outro idioma, né? Você aprende inglês, você consegue conversar melhor com o cara de lá, ele aprende um pouquinho de português e vocês vão conversando. Esse é um ponto. Então, eu acho que essa conversa é importante para romper essa barreira, né? E acho que na saúde, especificamente, o compliance é fundamental. Porque um risco, imagina que são muitas pessoas, então, de repente, um pequeno erro pode causar uma cascata de acontecimentos. Agora, uma outra sugestão que eu acho, assim, que eu penso bastante nisso, é que a gente foi criando um monte de palavras um pouco sem sentido específico nesse contexto de inovação e tecnologia. A gente fala de inovação, fala de disruptivo, não que eu acho ruim essas palavras, mas inovação, disruptivo, e de repente isso vira tudo e não vira nada. Então acho que a minha sugestão, e aí que a gente precisa disso para conversar com o compliance, é mostrar o que são esses processos. Mas peraí, inovação, o que é esse negócio? Não é. Na verdade, inovação é um processo, é uma coisa nova que eu trouxe aqui para melhorar um processo que a gente já faz. Esse processo. Aí você começa a conversar com o cara do compliance com exemplos práticos. Sabe a sua mãe ou sua tia que ela passa naquela consulta? Imagina se ela tivesse um transcritor que auxiliasse ela a fazer isso, mas a gente podia mitigar o risco, porque a assinatura final é do médico. A hora que você traz a pessoa para o seu ambiente com mais especificidade, explicando exatamente o que é, e não é um algoritmo um large language model da última geração, isso fica difícil. Você traz para o concreto, eu acho que fica mais fácil você explicar. Então, primeiro, é uma mudança de linguagem que a gente tem que introduzir, e segundo, mais conversas, que é difícil às vezes conversar bastante, né? Mas às vezes a gente vai precisar fazer isso para conseguir inovar mais, e essa conversa entre compliance e os inovadores ficar mais próximo e mais fácil. Dicas de ouro, hein, pessoal? Maravilha. A gente que lida com algumas empresas de saúde, farmacêutica também, que tem um compliance exigente porque precisa ter, a gente acaba ouvindo bastante, eu não diria reclamação, mas algumas dificuldades, e eu acho que essas dicas que você trouxe em relação a falar o mesmo idioma, digamos assim, a conversar, podem com certeza
mitigar várias arestas entre esse relacionamento. Quero ver a tua opinião, Carol, por favor. Não, na realidade, acho que não só olhando para o aspecto da inovação, mas essa questão do diálogo é fundamental em qualquer processo, né, dentro das empresas e a gente, numa outra perspectiva, a gente tem as mesmas dificuldades também na Attus, porque a gente tem um braço acadêmico e eu tenho do outro lado todas as áreas de back-office que dão suporte à empresa, e eu tenho TI, eu preciso fazer uma determinada sei lá, criar um novo processo dentro do ambiente virtual de aprendizagem que o aluno vai usar, e aí eu chego lá no TI, não, eu brinco que sempre o TI me responde que não dá. Mas aí essa questão do diálogo, sem dúvida nenhuma, é fundamental, porque é o prisma que a pessoa enxerga, né? Que é natural, porque é o cotidiano dela e ela vai estar defendendo aquilo com unhas e dentes, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente consegue trazer essas perspectivas diferentes, e justamente olhando para o lado acadêmico, a gente também tenta trazer isso na formação dos nossos alunos, né? Então, a gente tem algumas disciplinas que trabalham habilidades comportamentais nos alunos, para além das técnicas que a gente chama de disciplinas de desafios. Então, a gente trabalha o desafio da comunicação, comportamento, empreendedorismo, tecnologia e inovação. E a gente coloca os cursos todos juntos, né? Então, eu coloco os alunos da medicina junto com os alunos da ciência da computação. Num primeiro momento, eles odeiam, né? Porque eles pensam, o que essas pessoas vão contribuir? Eles não entendem nada do que eu estou falando. Mas, justamente, a gente tenta desenvolver neles essa capacidade de diálogo e de conversação que eles vão ter necessidade de desenvolver e de utilizar no seu cotidiano profissional ali na frente, para que eles consigam avançar também nas suas necessidades, né? Maravilha, dicas muito boas aí para quem está precisando estabelecer um relacionamento melhor com compliance e levar mais inovação para as suas organizações. Próxima pergunta para vocês está relacionada a retorno da inovação. A gente que trabalha com inovação, assim como outras áreas correlatas, recursos humanos, por exemplo, branding, às vezes algumas pessoas têm dificuldade, algumas áreas têm dificuldade de tangibilizar os resultados em números, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de KPIs e indicadores de inovação, então a gente consegue tangibilizar esses resultados de maneira mais fácil. Minha pergunta para vocês, quando a gente fala de inovação corporativa, o retorno não é necessariamente só financeiro. Ele pode vir cultural, reputacional e até estratégico. Nas organizações que vocês atuam, como vocês medem, como vocês mensuram a inovação? Se vocês puderem trazer algum exemplo, algum case também, seria fantástico. Bom, na Attus, considerando, obviamente, o cerne do nosso negócio, a gente mede muitas vezes a inovação pelo sucesso dos nossos alunos ou dos nossos egressos. Então, fazendo um parênteses rápido, assim, né? A educação superior nos últimos 20 anos, nós tivemos um avanço em termos de acesso e de democratização do acesso ao ensino superior. Então, nós saímos de uma taxa de em torno de 6% da população com ensino superior nos anos 2000, para hoje, em torno de 20% da população com mais de 25 anos tem ensino superior. Mas isso não acabou se refletindo necessariamente na melhoria de condição de vida dessas pessoas e numa colocação adequada dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, a gente tem hoje uma taxa de sobreformação, que a gente chama, quando as pessoas estão trabalhando em funções aquém a sua formação, de 38%, segundo dados do IPEA. Então, a gente refletiu e reflete muito constantemente como a gente forma o aluno de uma maneira que ele tenha retorno sobre o investimento dele, porque no momento que ele investe no ensino superior, qual é o tempo que ele retorna aquele investimento. E para isso, então, a gente estruturou uma série de áreas de suporte dentro da instituição. Uma delas é a aceleradora de carreiras, que trabalha duas trilhas principais: a trilha de empregabilidade para o aluno que quer se colocar no mercado de trabalho, e a trilha de empreendedorismo, onde a gente trabalha o desenvolvimento de novos negócios e negócios inovadores, pensando principalmente em startups, e também um outro braço que é a fábrica de negócios, olhando para negócios tradicionais, o médico que quer abrir consultório, não sabe por onde começar, esse tipo de coisa. Então,
todos esses processos inovadores, tanto acadêmicos quanto administrativos, que a gente tenta implementar, a gente acaba medindo indiretamente pelo sucesso do nosso aluno. Então, nós temos pesquisa de empregabilidade, a gente acompanha esse aluno depois que ele forma conosco por 2, 5 e 10 anos e entende tanto a colocação profissional dele quanto o crescimento salarial. Então, é uma forma que a gente tenta indiretamente também ter uma ideia do que está funcionando, do que não está funcionando em termos dos nossos projetos estratégicos voltados para a educação. Muito legal. Eu acho que a gente falou hoje aqui, no final, qual que é o problema, né? A inovação vem para resolver um problema. A gente sempre tem escassez de recurso, né? Inclusive eu falei isso numa palestra anterior. Não tem recurso para todo mundo e a gente usa algumas ferramentas para melhorar a produtividade. No final, né, no fim das contas, o que a gente quer é melhorar a produtividade. A produtividade pode ser vista de uma maneira ruim, assim, num dos aspectos, mas não é. Pensa no seguinte, quando a Carol fala que ela está olhando taxa de empregabilidade, é produtividade. Assim, dos tantos professores que eu tenho, das tantas horas que eu dou aula, quantos alunos são empregados, né? Isso é a taxa, então é isso que a gente quer. A sugestão, né, aí, como a sua pergunta é interessante, porque é o seguinte, inovar nesse contexto é investimento. É um investimento que você nunca teve, porque se a inovação é uma coisa nova, você não tem noção do retorno que ele pode dar, né? Você não tem noção, você não vai, eu estou investindo, talvez isso dê 10% de retorno, talvez, mas você não sabe exatamente qual é o retorno. O que a gente tem que acreditar um pouco, e é aquele primeiro passo da fé do cara que vai inovar, é o seguinte, eu acredito que isso vai ser melhor do que eu estou fazendo anteriormente. Então existe um KPI, que ele pode ser um KPI da experiência, que a hora que eu chego para o médico e falo assim, tá melhor aí o seu trabalho? Ele fala, tá melhor. Eu estou me sentindo melhor. É o KPI da experiência. Ele vale pouco o KPI da experiência? Claro que ele não vale pouco, ele vale muito, né? A gente, inclusive, não pode esquecer ter uma tela cheia, que a gente trabalha com muito BI e tal. E o que acontece muito? A pessoa se perde, ela olha tantos números ali. Claro que é bom ser data-driven e tal, mas ela olha tantos números que ela acaba se perdendo. Então o que a gente fala, quando você for começar, olha um número só, escolhe o melhor deles todos. Então assim, importante, escolher um indicador principal, ele pode ser ou não dinheiro, né, lucratividade, ele pode ser, por exemplo, sucesso de empregabilidade, e esse indicador, normalmente, quando ele é um número, ele é mais fácil de você medir, né, e a experiência do usuário, né. Então, assim, minha sugestão nesse aspecto é escolher poucos indicadores, eu acho que no máximo 3 ou 4, e junto com isso considerar a experiência subjetiva do usuário, porque isso muda o jogo e é por isso o usuário, no caso seu pode ser o estudante ou no meu pode ser o médico ou o paciente, porque isso no final tem um ganho secundário, que é um ganho de branding, de um ganho de marca, né? Se o médico está gostando, vai vir mais médico trabalhar comigo. Se o beneficiário está gostando, vai vir mais gente eventualmente comprar o plano e alguma coisa assim. Então acho que são poucos indicadores, principalmente de produtividade e um de experiência do cliente. Muito bacana. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final do nosso painel, passa super rápido, mais 10 minutinhos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês no sentido de futuro, tá? Se vocês pudessem prever 2030, a gente está em 2025, se vocês pudessem prever 2030, quais movimentos de hoje vão separar as empresas que inovam e as empresas que não inovam e que, por consequência, vão ficar para trás? Bom, em relação à saúde, com certeza vai ficar para trás os médicos ou todos os profissionais da saúde como um todo que não se apropriarem das tecnologias, não incorporarem ela nos seus serviços e nos seus dias a dia, porque não é mais uma questão de si, né? Mas tá aí, tá posto, então a gente vai precisar se adequar enquanto profissional para que a gente possa, inclusive, incorporar essas tecnologias com a ética necessária, com o cuidado dos dados necessários, entendendo, obviamente, que na saúde isso arrasta, né, uma complexidade maior, assim. E da mesma forma, olhando de novo para o prisma, né, da instituição, eu acho que a gente vai também
o mercado da educação já começou a fazer uma curva de regulação novamente, né? Porque a gente teve um boom de instituições de ensino crescendo muito com incentivo, né, obviamente, de governo, em termos de abertura de novos cursos e novas instituições, mas a gente está começando a ter esse mercado regulado e vai sobreviver quem também souber incorporar essas tecnologias e inovação nos seus processos de formação e também preparar os profissionais para que eles estejam prontos para esse caminho, né? É o que a gente vem tentando fazer. A gente tem também agregado à instituição, nós temos uma incubadora de novos negócios que se chama Eleva. Então, a Attus é mantenedora da Eleva junto com outras empresas que são referências, né? A TOTS, por exemplo, é nossa parceira lá em Passo Fundo. A gente tem o Instituto Gerdau, que nos apoia na incubadora também. Então, a gente fomenta esses novos negócios dos nossos alunos, não necessariamente dos nossos alunos, mas de startups como um todo, que a gente regula a partir de editais. Então, assim, dando como exemplo aqui, né, são processos que, em geral, não fazem parte da academia, ou a gente tem a Attus Venture também, que investe em novos negócios. Então, a gente também está tentando, enquanto estratégia, ampliar o nosso olhar para além do processo educacional em si. Eu acredito que daqui, né, olhando para 2030, aí vão sobreviver essas empresas que conseguirem ter esse olhar mais sistêmico em termos de tecnologia e inovação. Eu acho que tem muito. Eu concordo com a Carol aqui. O que vai acontecer? Na verdade, a gente hoje vê já na medicina, não é muito mais opcional, né? Tecnologia, inteligência artificial, acho que todo mundo já está usando, né? Outro dia eu fui numa palestra, numa das várias que a gente vai, assim, e a empresa estava apresentando, ela falou assim, então, o nosso diferencial é a inteligência artificial. Hoje já não é mais diferencial inteligência. Talvez o cara que fala, não, hoje o meu diferencial é fazer tudo manualmente. Eu vou falar, talvez esse aqui seja meio diferente. Porque a inteligência artificial não é. Tem coisas que hoje não são impossíveis você produzir sem usar, no volume que você produz, sem usar um tipo de inteligência artificial. Então, acho que não é mais um diferencial competitivo. Aí, o que o diferencial fica? Então, sempre que acontece esses movimentos, são pendulares, né? Você tem uma hipótese que tudo vai mudar e o médico vai ser substituído e todo mundo... E depois você tem uma antítese e você fica ali mais ou menos no meio. O que a gente sente, né, de todas as empresas que estão trabalhando com tecnologia, as que estão indo melhor, assim, essas estão conseguindo testar, né, mais rapidamente esses sistemas, e eu acredito que prever o futuro assim aí seria muito bola de cristal. Mas o que eu acredito que vai acontecer nos próximos 5 anos ou 10 anos para ser, é que normalmente aparecem pessoas de outros setores, ou uma molecada, ou alguém que não era, e que ele desenvolve um sistema novo e que ele acaba disruptando o que a gente está vendo, como aconteceu com o celular e que pode acontecer. Então, o que a gente tem que ficar? A gente tem, como instituições maiores, a gente tem que ficar atento, né? Ou em trazer essas pessoas logo para trabalhar junto conosco, ou desenvolver coisas parecidas, né? A educação, acho que é um exemplo muito mais forte, porque ele tem um pouco menos de barreira do que o sistema de saúde. Mas, por exemplo, antigamente era impossível, o cara que fazia um MBA, né? Eu tenho um amigo meu que fez aqui um MBA nos Estados Unidos comigo, era impossível você fazer o MBA dos Estados Unidos, era muito difícil, né? Você tinha que pagar muito caro e tal. Hoje, você entra no Coursera, você pode fazer um MBA aqui no Brasil, na Universidade da Pensilvânia. Isso é uma barreira que foi rompida e não tem como você brigar. Não tem como um professor daqui falar, não quero que isso aconteça. Não tem, porque hoje o MIT faz MBA à distância ou alguma pós-graduação, a Universidade da Pensilvânia, Oxford. Então, assim, o problema é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter pessoas também antenadas para, na hora que precisar fazer a tal da tropicalização dessas coisas, ou antropofagia, você está atento e falar, não, peraí, agora dá para eu montar um sistema de ensino que eu não preciso vender só no Rio Grande do Sul, porque hoje o pessoal lá do Nordeste está junto comigo, do Norte está junto, porque a gente está à distância de um Wi-Fi. Então, acho que o futuro, para mim, ele está mais ou menos em você, eu não sei o que vai acontecer, mas tá a gente ficar atento, né, ao que acontecer e incorporar rapidamente para que a gente não perca eventualmente essa onda que está vindo aí.